Deus abençoe sua vida. Vamos ler mais 3 capítulos de Apocalipse, capítulos 7, 8 e 9. O capítulo 7, eu posso dar o título do capítulo 7 como as glórias da igreja na glória. Esse capítulo é a mesma cena do capítulo 6, só que agora numa outra perspectiva. Vamos lá. O capítulo 7 vem depois do capítulo 6 na ordem das visões de João. Mas ele não parece ser sequência da ordem dos eventos. Porque lá, os 4 cavalos e aqui são os 4 ventos. Lá, os 4 cavalos trazem juízo. Aqui, os ventos do juízo estão prontos para começar a sua missão destrutiva. O fato de serem 4 anjos nos 4 cantos da terra e segurar os 4 ventos da terra indica que o juízo que vai desabar é universal. Ou seja, ninguém vai escapar. Né? Ninguém vai escapar. Então aqui, vamos ver que Deus faz distinção entre o seu povo e os ímpios. Nós vamos ver isso lá no livro de Malaquias, por exemplo, Deus falando que ele faz a diferença entre o justo e o ímpio. Né? Então, o que nós vamos ter aqui? Olha, o castigo que deveria cair sobre nós, ele caiu sobre Jesus. Depois disso, vi 4 anjos em pé, verso 1. Nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos, para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Então vi outro anjo subindo do oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos 4 anjos a quem havia sido dado poder para danificar a terra e o mar. E aí, no verso 4, então ouvi o número dos que foram selados, 144 mil de todas as tribos de Israel. Então nós percebemos que há uma distinção aqui, uma separação. Então ouvi o número que foram selados, ou seja, há uma proteção. Selo fala de propriedade, de genuinidade. O que está selado não pode ser alterado. O que nós vamos ver aqui na interpretação histórica é Deus mostrando que ele livra o seu povo na tribulação e livra também da tribulação. Né? O verso 17 é uma pergunta. Pois o cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes das águas vivas e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Então, o que nós vemos aqui no capítulo 7 é a grande multidão de vestes brancas e há um consolo por causa do Cordeiro. Então nós temos aqui 3 elementos da visão do capítulo 7. Nós temos uma advertência, vai ter tempo difícil, uma segurança, somos selados, e uma recompensa. Os que lavaram a sua vestimenta no sangue do Cordeiro vão desfrutar da vida eterna e, como nós lemos aqui no verso 17, não haverá lágrimas nos seus olhos, porque Deus enxugará todas elas. O que eu quero te mostrar aqui é, do ponto de vista do céu, de Deus, os selados têm um número exato. Né? Aí nós temos algumas igrejas, como Testemunho de Jeová, que é uma seita, né, herética, e elas entendem que a igreja que vai morar no céu limita-se apenas a esse número, ok? Temos a interpretação dispensacionalista, eles falam que esses são israelitas que estarão vivendo no tempo da angústia de Jacó. Né? Embora as tribos tenham cessado, Deus a reconhece. Então tem essa interpretação. E aí os 144 mil, eles entendem que refere-se aos judeus que se converterão depois do arrebatamento, ok? A interpretação pré-milenista histórica e a milenista vai interpretar que esse número é simbólico. Primeiro, o número 3 significa a trindade, é multiplicado por 4, que indica a inteira criação, porque os selados virão do norte, sul, leste e oeste. 3 multiplicado por 4 são 12, portanto esse número indica a trindade operando no universo. E assim nós temos a antiga dispersação, 3 vezes 4, são os 12 patriarcas, e a nova dispersação, 12 apóstolos, totalizando aqui, então, 24. Quando nós fazemos aqui 12 vezes 12, isso nos dá 144.
Então, qual é a interpretação? Que a Nova Jerusalém, a igreja, que tem 12 portas, com o nome de 12 tribos, 12 fundamentos, com o nome de 12 apóstolos, pastor, é muito número, mas o livro de Apocalipse é isso, não é? Nós vamos ver que a altura do muro, lá em Apocalipse 21, 17, é 144. Pastor, já estou perdendo. Peraí, não é? Quando a Bíblia fala de 144 mil, eu quero te mostrar que o número aqui, ele tem muita significância. Eu não posso trabalhar ele de forma literal, não é? Então, 144 mil, nós entendemos que é uma pequena parte da igreja. Não a igreja inteira, entendeu? Não a igreja inteira, mas uma parte da igreja. Então, esse número não pode aplicar-se às tribos de Israel, ok? Não tem como aplicar às tribos de Israel, como alguns entendem, né? E aí, você precisa lembrar que Paulo vai dizer, lá em Romanos 9:6, que a igreja é o Israel de Deus. Então, na interpretação histórica, quando fala desses 144 mil, é uma parte da igreja, uma parte da igreja, né? O verso 9 e 12, olha aqui, o verso 9 e 12 para terminar o capítulo 7. Depois disso olhei e diante de mim estava uma grande multidão que não podia contar-se. Então, do ponto de vista da terra, dos homens, os selados são uma multidão inumerável. Então, uma grande multidão, grande multidão. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui do capítulo 7. A procedência, né, e a identidade e a missão eterna da igreja, verso 13 ao 17, que é glorificar o Senhor. Então ele fala da procedência da igreja. A igreja vem de uma grande tribulação, né? E fala da identidade da igreja no verso 14. Né? A missão eterna da igreja no verso 15. Então vamos lá para o capítulo 8. Capítulo 8 de Apocalipse. Apocalipse 8, nós temos aqui as trombetas que vão começar a tocar. Até aqui, nós vimos duas sessões, ok? Os 7 candeeiros, capítulo 1 e 3, 1 ao 3. Os 7 selos, capítulo 4 e 7. Agora vamos estudar sobre as 7 trombetas. Não há sucessão cronológica. Este livro, ele tem 7 sessões paralelas, ok? Não é cronológica. O 6º selo falou de catástrofes cósmicas que identificaram a vinda do dia do Senhor, lá no capítulo 6, verso 17. De maneira semelhante, a 7ª trombeta anuncia a vinda do fim. Capítulo 11, verso 15, nós vamos ver isso aqui. Então vamos lá. Antes das trombetas tocarem, houve um silêncio e súplica no céu. Silêncio no céu pode representar duas verdades. O céu está em silêncio para ouvir as orações do santo, ou o céu fica em silêncio com uma atitude de suspense e tremor diante do julgamento de Deus ao mundo. Né? O verso 4 vai nos falar que as orações dos santos sobem aos céus, a minha e a sua oração. As orações do santo provocam o justo juízo de Deus sobre a terra, e as orações dos santos provam que o altar e o trono estão muito próximos. O verso 3, as orações são de todos os santos e não apenas dos mártires. A partir do verso 6, olha aqui o verso 6. Verso 6. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Então, aqui é o preparo para as trombetas serem trocadas. As trombetas são divididas em 2 grupos. Catástrofes naturais, sofrimento impostos diretamente aos homens, ok? Então nós temos as catástrofes naturais. Elas têm o propósito de advertir os homens e chamá-los ao arrependimento. As trombetas são símbolos da intervenção de Deus na história, ok? E as trombetas são semelhantes às pragas enviadas ao Egito. Então, as trombetas, elas mostram que os juízos de Deus são universais. As trombetas começam a tocar, versos 7 ao 13. Versos 7 ao 13, né? Então, o que acontece? Há uma tempestade de granizo, fogo, sangue que atinge a terra. Por isso que eu falei que lembra das pragas do Egito. Okay?
O significado é que o Senhor, que está reinando, afligirá os perseguidores da sua igreja. Então, esse é um juízo contra aqueles que estão perseguindo a igreja. Esses desastres foram atirados à terra, né? Então quer dizer que ele tem um controle dos céus, os céus controlam esses desastres. Não, pastor, isso traz um alívio? Traz. Se está vindo dos céus, é porque os céus têm um controle. O verso 8 e 9 fala da segunda trombeta. Verso 8 e 9, aqui ó. O segundo anjo tocou a sua trombeta. Desde a primeira vinda de Cristo, é que os ímpios têm perseguido a igreja. E Jesus deixou isso muito claro. E Deus tem enviado seu juízo sobre o mundo em forma de catástrofe, tragédias, calamidades terríveis. Então, essa trombeta fala das espantosas calamidades marítimas, bem como os desastres que acontecem no mar. Então, esse juízo, você percebe que é um juízo mais severo, é a ira de Deus. Verso 10 e 11, nós temos a terceira trombeta. O juízo agora é que a água doce é transformada em água amargosa. O contrário do que aconteceu lá em Mara, que Deus transforma a água amarga em potável, né? E aí nós vamos ver que no decorrer do tempo, pragas têm visitado o mundo, doenças. Recentemente passamos por uma pandemia. Então aqui há uma aflição amarga que encherá o coração dos ímpios como resultado dessa praga. Verso 12, nós temos a quarta trombeta. E aqui os astros, o sol e a lua e as estrelas, desde as suas órbitas, lutam contra o inimigo da igreja de Deus. E aí Deus vai estar usando astro celeste para admoestar, né, aqueles que perseguem os filhos de Deus. E aí nós vamos ver que calamidades têm vindo sobre a humanidade que são resultado de coisas que ocorrem nos céus, né? Por exemplo, meteoros caindo sobre a terra e o mar, os rios, os astros, são trombetas de Deus que anunciam o seu juízo. Verso 13, uma águia voando no céu, avisando sobre o caráter trágico das últimas três trombetas. Então, o capítulo 8, ele nos mostra essas trombetas, e agora vamos aqui para o capítulo 9. Capítulo 9. Nós vamos ter o quinto anjo tocando a quinta trombeta. Então, nós vamos ver o juízo de Deus continuando, né? Então, a quinta trombeta, vamos lá. E viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. Quando ela abriu o abismo, subiu dela fumaça como de uma gigantesca fornalha. O sol se escurecerá. E aí nós vamos ver no decorrer aqui uma descrição dessa quinta trombeta de um grande juízo, porque a simbologia que é usado aqui, a simbologia aqui dos gafanhotos, dos escorpiões, então você vê que é um juízo severo, ou seja, o juízo de Deus é executado, ok? Vamos aqui, verso 13, o sexto anjo tocou sua sexta trombeta e ouviu uma voz que vinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. Ela disse ao sexto anjo que tinha a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. E aí nós vamos ver que essa sexta trombeta vai trazer novamente um juízo muito grande. Olha o verso 20, o restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos, eles não pararam de adorar os demônios, os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra. Então você percebe que há um propósito de levar ao arrependimento. Quando fala de Eufrates aqui que eu li, é o limite oriental da terra prometida, onde estavam os inimigos do povo de Deus, né? Então o juízo desencadeia-se no tempo determinado por Deus. Verso 15, os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano. Então, esse juízo tem um dia determinado, ok? E para terminar aqui, o juízo desencadeado pela sexta trombeta é o mais severo do que o anunciado pela quinta trombeta. Então, você vê aqui que né? É bem severo mesmo. Então, o juízo descrito aqui
na sexta trombeta, descrevem também a guerra, no verso 15. E os agentes do juízo são uma multidão incontável, verso 16. E para a gente terminar aqui, verso 17 e 19, esses agentes de juízo se transformam em umas máquinas assassinas. Eles são seres inatingíveis, verso 17, eles são seres velozes, eles são peçonhentos como serpentes, eles flagelam e matam os homens. Então a gente percebe que é um juízo muito grande. Então o juízo de Deus na sexta trombeta, por mais dramático, ele ainda é limitado. Por quê? Porque aqui a ira de Deus está misturada com misericórdia. Pastor, sim, aqui a ira de Deus ainda está misturada com misericórdia. Deus abençoe sua vida. Amanhã nós vamos ler o capítulo 10, 11 e 12. Deus abençoe sua vida.